Pastor Cândido de Freitas será o mensageiro desta noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. E quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede para participar, ajudando aqui ao lado do meu pastor, nesta festa tão bonita, e agradecer também ao nosso pastor por nos honrar com este momento de podermos cooperar na ministração da palavra. Eu quero neste instante convidar a todos para abrirem as Bíblias no texto onde está o tema da festa, e nós vamos meditar, segundo a graça de Deus, neste texto da segunda carta do apóstolo Pedro. Leiamos a partir do versículo 2 do capítulo 1. Já foi feita a leitura deste texto na leitura oficial, mas não custa a gente repetir. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Vou pedir a repetição da igreja, após mim todos, bem bonito. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Queridos, a primeira e a segunda carta escrita por Pedro estas duas cartas foram escritas em um período de grandes perseguições da igreja nesta época. Nero, imperador romano da época, estava perseguindo fortemente a igreja, e Pedro escreve a primeira carta tentando transmitir para os crentes da sua época encorajamento, força, determinação, para que eles não se entristecessem e vacilassem na fé. 3 ou 4 anos depois, ele escreve a segunda carta, agora com um cunho doutrinário diferente, orientando os irmãos da sua época a se livrarem das heresias proferidas, ensinadas por falsos mestres que estavam se espalhando naquela época. E quando a gente estuda tanto a primeira quanto a segunda carta, a gente percebe que a essência dessas duas cartas era orientar o povo de Deus quanto a fortes perseguições.
a gente traz o contexto histórico das cartas de Pedro para os nossos dias, contextualizando aos nossos dias, nós percebemos que a igreja continua sendo perseguida. E a perseguição que a igreja sofre é uma ação satânica com o objetivo de detê-la, de frustrar a sua marcha, de inviabilizar os seus projetos, de contaminar a pureza da igreja que veio a existir através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto a igreja estiver na terra, ela será perseguida. Perseguida por Satanás. E eu pensei em tentar nesta noite analisar com os irmãos sobre como resistir a esta perseguição. Porque o tema que me fora dado pelo nosso pastor para falar nesta noite é adolescentes preparados para resistir. E estudando, como já disse, as duas cartas de Pedro, percebemos que há uma forte perseguição contra a igreja. Mas Deus está conosco. Quantos confirmam isto? Agora, uma outra coisa que eu queria levantar. Eu estou participando do congresso, desse 12º Congresso de Jovens, desde a sexta-feira, porque quinta-feira eu fui atender um outro trabalho, ajudando o pastor de uma outra congregação. Mas eu fiz um resumo das mensagens que foram proferidas, das que eu as ouvi, e pude concluir que, por informação, eu procurei saber qual foi a essência da mensagem da quinta, e soube que o ministrante falou sobre José. E na sexta-feira à tarde nós tivemos aqui uma mensagem muito boa sobre os elementos de uma verdadeira adoração. Na sexta à noite, Deus usou o pregador daquela noite, mostrando-nos escatologicamente que a igreja deve estar preparada para subir. No sábado à tarde, nós tivemos uma ministração muito importante sobre o fato de estarmos preparados para guerrear. À noite, tivemos aquela ministração maravilhosa, o Senhor preparando os jovens no aspecto das mudanças físicas que acontecem nas nossas vidas e mostrando os perigos da falta de preparação quando essas mudanças não chegam, ou melhor, não são bem solidificadas. Hoje pela manhã tivemos aqui uma mensagem muito importante, mostrando-nos que precisamos estar preparados para defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora à noite nós vamos falar sobre como devemos estar preparados para resistir às perseguições. Então, eu guardei isso aqui na minha mente para falar nesta noite para os adolescentes. Esse congresso, ele foi organizado sob a orientação de Deus e do nosso pastor. E eu creio, jovens, nos grandes resultados que esse congresso está deixando para todos vocês. Espero, permitam-me a audácia, a coragem de dizer isto. Espero que tudo que vocês ouviram esses dias não se torne uma coisa esquecida a partir de amanhã. Que esta graça que veio sobre vossas vidas, este tempo de pensamentos, de reflexões, este tempo de quebrantamento, seja uma constante na vida de todos. Porque Deus permitiu que este congresso acontecesse, para que a gente pudesse se juntar aqui, sentássemos à mesa, o Pai assentasse a cabeça da mesa e tivesse essa reunião conosco esses dias, desde quinta-feira, dizendo para nós que o copo é de plástico, que o papel é branco, que a campainha é para ser usada, que a Bíblia está na sua mão, que você é crente, que você é salvo. Então eu quero deixar aqui esta grande observação. Jovens, Deus é conosco e nós somos capazes de vencer todas as ações malignas. Levante a sua mão comigo ao céu e diga: Deus, ajuda-me a vencer estas batalhas. Vamos pensar nesse texto.
meditando nesse capítulo 1 da segunda carta de Pedro, e pude observar que a primeira coisa que precisamos desenvolver para estarmos preparados para resistir às perseguições está exatamente nos versículos 2 e 3. Olhe para a Bíblia, não deixe sua Bíblia fechada, vamos refletir na palavra. O versículo 2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então direi que a primeira coisa que o texto nos mostra como lição básica para vencermos, para estarmos preparados a toda resistência que hoje há e que nos persegue, é que nós precisamos conhecer mais a Deus. Repitam comigo, nós precisamos conhecer mais a Deus. Quando assim coloco, nós descobrimos que quando nós começamos a conhecer mais a Deus, 5 coisas nos são multiplicadas. Veja comigo, versículo 2. A primeira coisa que nos é multiplicada é a graça. A segunda coisa é a paz. Aleluia. A terceira coisa é tudo o que nos diz respeito à vida. Olhe para o versículo 3, por favor. Visto como o seu divino poder. Eu confesso que quando a gente lê muito esses textos, mas tem momento que parece que se abre assim, uma coisa tão profunda. Repita comigo, nos deu tudo. Outra vez, nos deu tudo. O que diz respeito à vida. A quarta coisa que nos é multiplicada quando nós conhecemos mais a Deus está exatamente no versículo 8. Observe o que diz o versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, repita comigo bem bonito, não vos deixarão ociosos. Não vos deixarão ociosos. Agora veja a quinta e última coisa que nos é multiplicada quando conhecemos mais a Deus. Versículo 8 também. Repita, por favor. Nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então repita as 5 coisas bem bonito. Número 1, diga comigo, graça. Paz. Tudo que nos diz respeito à vida. Teremos uma vida de atividade no reino. Agora diga mais forte. Nós não seremos estéreis no conhecimento. Então preste atenção para isto. Na medida que eu conheço mais a Deus, a graça dele é multiplicada sobre minha vida. E o que é a graça? É o favor imerecível de Deus para conosco. Nós não temos condições de resistir às perseguições oriundas do inferno se a graça de Deus não for conosco. E é interessante que se observe o seguinte, irmãos. O exemplo do apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 7 da segunda carta aos Coríntios, havia um espinho na carne que lhe esbofeteava. Não se sabe dizer com detalhe que tipo de espinho era aquele, mas Paulo sofria uma perseguição muito grande, e era uma coisa diabólica. E ele mesmo diz que por 3 vezes orou a Deus para que o Senhor afastasse dele aquele mal. Mas no final da sua oração, o Senhor disse para ele assim, repita, Paulo, a minha graça te basta. É possível que eu esteja ministrando nesse momento para alguém que esteja sofrendo uma perseguição, obra diabólica, que tem lhe atordoado a mente, e você às vezes põe em
sua fé. E Satanás lhe perseguindo. E é perseguição. E lhe perseguindo, e lhe perseguindo. E você às vezes fica triste, quer desanimar. Mas Deus me manda te dizer nesta noite, pela sua palavra, que se tu conheceres mais a Ele, a graça dele estará sobre a tua vida. Recebe a graça de Deus. Recebe a graça de Deus. Mas se você conhece mais a Deus, você tem paz. A paz é multiplicada. E a paz que ela se manifesta dentro de nós pelo conhecimento que você passa a ter de Deus, é que suas convicções aumentam. E quando você conhece mais a Deus, você sente uma paz porque você tem convicção do que você é. Agora, a falta de conhecimento de Deus gera uma guerra dentro do jovem. Uma guerra que lhe traz dúvidas, que permeia a sua mente numa situação tão insegura, e ele não sente paz. E às vezes, quando o jovem não consegue ter paz aqui dentro, Satanás coloca na cabeça dele que ele deve dar uma voltinha lá fora para ter paz interior. E aí é onde está o grande perigo. Mas escuta a voz do Espírito de Deus. O mundo não tem paz para ti, jovem. O mundo tem drogas. O mundo tem sexualidade. O mundo tem imoralidade. O mundo tem promiscuidade. O mundo tem derrotas. O mundo só tem fracassos. O mundo só tem desilusões. O mundo só tem vergonha. O mundo só oferece desespero. O mundo só oferece suicídio. O mundo só oferece cadeia. O mundo só oferece sepultura. Aqui é o melhor lugar, rapaz. Não tem outro. Graça, paz. Mas em terceiro lugar, quando a gente conhece mais a Deus, é isso aqui que eu disse há poucos instantes. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida. O que é que você quer? Você quer amor? Tome amor. Você quer alegria? Tome alegria. Você quer perdão? Tome perdão. Você quer inteligência? Receba inteligência. Você quer força? Tome forças. Você quer poder? Receba poder. Você quer talentos? Receba talentos. Você quer uma chamada? Receba uma chamada. Você me quer? Receba-me. Eu tenho tudo para te dar no que diz respeito à vida. Olhe, por que você está permitindo que determinadas frustrações venham a você? Ao ponto de você às vezes entrar em depressão, ficar sufocado com as desilusões da vida. Você às vezes cria planos e os planos não dão certo. Você faz um projeto e o projeto não vai adiante. Você às vezes tenta uma porta e ela não se abre. Você planeja e o plano não dá certo. Não entre em desespero. Receba isto. Não se desespere. Não se inquiete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O que não está dando certo hoje vai dar amanhã. E se não der amanhã, não vai te desesperar, porque tu não serves a Deus em prol daquilo que tu esperas, mas daquilo que Deus é para ti e do que tu és para ele. Levanta a cabeça, rapaz, e não fica preocupado porque alguém alcançou e tu não alcançaste.
não chegaste, teu dia vai chegar. Se alguém chegou na frente, vai chegar devagarinho, ó. Mas vai chegar. A porta vai se abrir. Deus está contigo. Deus é teu amigo. Ele te deu tudo o que tu precisas para viver. Tudo. Mas quando você conhece mais a Deus, a Bíblia diz que você passa a ter uma vida de atividade, porque diz: não vos deixarão ocioso ou ociosos. Você já observou que um jovem, quando conhece mais a Deus, ainda que ele se esconda, mas alguém vai descobrir ele. Ele não vai conseguir ficar ocioso. O pastor vai passar lá pelo sertão e vai encontrar ele. O presbítero vai falar no nome dele para alguém. Porque quando você começa a conhecer a Deus, você é alguém que não consegue ficar escondido. Agora, eu tenho uma coisa interessante para dizer a você. Na medida que você continuar conhecendo a Deus, não fique preocupado em aparecer. Se você tem talentos, porque Deus lhe deu, não fique querendo se exibir. Também não entre em competição com quem quer que seja para dizer que sabe fazer melhor, que faz mais. Se Deus está te dando alguma coisa porque tu estás conhecendo Ele, ser humilde, ser prudente, não queira aparecer, porque o tempo de Deus chega, e quando o tempo de Deus chega, ai irmão, as portas se abrem sem precisar de chave. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Então conheça mais a Deus, e o seu conhecimento não vai deixar você ocioso. Mas em quinto e último lugar, quando nós conhecemos mais a Deus, nós não conseguimos ser estéreis no conhecimento. O que é uma vida estéril? É uma vida improdutiva. É uma vida que não progride. E eu quero, neste quinto e último ponto do conhecimento de Deus, dizer para todos nós: conheça mais a Deus para você não ser estéril. E se nesta noite eu estou ministrando para alguém que se sente estéril, eu lhe dou o remédio de Ana. Vá para o templo, se prostre perante o Senhor e chore dizendo: dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho. Alguém pode ser que ache você embriagado ou embriagada e diga o que não deveria dizer. Mas abra sua boca e diga: não, não é embriaguez, é amargura de alma. E Deus vai fazer um milagre e a esterilidade vai desaparecer. Conhece mais o Senhor. Bom, esse texto que nós estamos analisando agora vai nos levar a pensar sobre pelo menos dois exemplos de duas pessoas, talvez três pessoas que, por conhecerem a Deus, elas conseguiram resistir às perseguições do seu tempo. A primeira pessoa com o primeiro exemplo é Noé. Vamos refletir um pouco agora sobre a geração de Noé. Abra a Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, e confira que Noé, por conhecer a Deus, ele conseguiu resistir às perseguições nos seus dias. E direi neste momento que Noé, ele sofreu muitas perseguições nos seus dias, porque o pecado havia tomado conta daquela geração. E uma coisa interessante que nós observamos com relação à geração do tempo de Noé é o que está exatamente no capítulo 5, versículo 1 e 2. Veja, por favor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a
semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Se você fizer uma análise acurada do capítulo 5 de Gênesis, você vai analisar, você vai descobrir uma geração de pessoas destacadas que serviram a Deus neste tempo de corrupção. E aqui você vai descobrir, por exemplo, Noé, e vai descobrir Enoque, que nesses dias enfrentaram muitas perseguições. Mas acontece, queridos, que quando a gente chega no capítulo 6 de Gênesis, a gente começa a descobrir como é que estava a geração do tempo de Noé. Veja o versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A imoralidade cresceu tanto no tempo de Noé, que nesse versículo 2, nós vimos Deus desistindo da existência da raça humana sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus disse que iria acabar com essa geração, porque os filhos dos homens entraram às filhas dos homens, os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Esses filhos de Deus eram os da descendência de Sete, e as filhas dos homens eram as pessoas da descendência de Caim. Dois grupos distintos do aspecto espiritual. E aqui Deus mostra que a imoralidade no tempo de Noé cresceu tanto por causa exatamente da concupiscência carnal. E essa concupiscência carnal, ela é observada, ela é refletida nesse aspecto que nós estamos nos referindo, porque em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, o escritor mostra que nos dias anteriores ao dilúvio, eles casavam-se, davam-se em casamento, eles viviam um tempo de luxúria, um tempo de pecado, um tempo de iniquidade, um tempo de perversão espiritual. E a Bíblia nos mostra que essa questão da concupiscência carnal, ela precisa ser analisada por nós nos nossos dias. Porque Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 ao 18, que Deus não permite que haja o casamento entre a luz e as trevas, entre o templo de Deus e o templo dos demônios. Aleluia! E o que se percebe nessa colocação é que Deus não gosta de mistura, irmãos. Deus não aceita a mistura espiritual. E o resultado dessa mistura é que nasceram gigantes na terra que provocaram a violência como a segunda consequência dos problemas da vida da época de Noé. E eu estive pensando o seguinte, irmão, é que toda mistura descaracteriza a sua essência. Repita isso comigo: toda mistura descaracteriza a essência. Por exemplo, o ajuntamento do cavalo com a jumenta gera uma raça animal chamada de mula. A mula não produz filhos, a essência se acabou. Quando há um enxerto do limão com a laranja comum, nasce a laranja Bahia. Não tem semente, a essência se acabou. Só existe uma mistura que Deus, Ele mesmo fez, e esta é boa. É que Ele misturou os gentios com judeus para formar a igreja. Agora você sabe por que essa essência não se acabou? Porque a mistura foi feita nele próprio. Jesus Cristo, de ambos os povos, fez um, e este um não perdeu a essência. A igreja permanece a mesma desde o dia em que o Senhor a fez. A essência não se acabou. Agora me escute. Por que às vezes uma moça crente vai lá fora procurar um rapaz não crente? Por que é que às vezes uma moça crente
ser útil para Deus, procura um crente carnal. Um crente com uma vida, me permita, pastor, vagabunda. Uma vida sem responsabilidade. Uma vida sem critério. E tem moça que só gosta de procurar quem não presta mesmo, irmão. É o filho rebelde com os pais. E ela diz, é aquele que eu quero. E vice-versa. Não dá certo. Mistura não dá certo. E eu quero que você saia deste congresso tendo este cuidado. Mas pastor, na igreja não tem. Eu tenho que procurar lá fora. E tem um problema também. É que não é bom você que é de uma igreja querer casar com um crente de uma outra igreja. Isso pode gerar um problema amanhã. Eu não estou com isso desmerecendo as outras igrejas, pelo amor de Deus. Mas se eu sou da Assembleia de Deus, eu tenho que procurar uma moça da Assembleia de Deus. Uma moça que esteja aqui servindo a Deus. Porque depois você vai querer casar. E se você é membro daqui e vai querer casar, vai insistir, vai ter problema depois. Fica aqui, rapaz. Deus tem moça e tem rapaz para ti aqui. Vai buscar lá fora não, que é problema. Oh, recebe a graça de Deus para esperar. Não vai te misturar lá fora. Tenha cuidado. Porque a geração de Noé, ela sofreu 3 coisas que eu queria colocá-las aqui agora. Pode observar comigo que a geração de Noé era uma geração despercebida. Por exemplo, eles não atentaram para a pregação de Noé. Porque em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé pregava: o mundo vai se acabar com água. Deus vai mandar um dilúvio. Arrependam-se. Arrependam-se. E as pessoas, ó. A segunda coisa que se descobre naquela geração despercebida é que eles não entenderam a provisão que era a salvação. Noé construindo uma arca, minha gente. E eles não entenderam o porquê da construção da arca. Despercebidos. Terceira coisa, não despertaram para a longanimidade de Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 20, está escrito que eles não atentaram para a longanimidade de Deus. E há um grande problema. É que a geração de Noé, eles foram tão despercebidos que eles disseram uma coisa que choca-nos o coração. Venha comigo para o livro de Jó, por favor. E veja o que está escrito no capítulo 22. Jó, capítulo 22, versículo 15 ao 17. Observe como aquela geração estava despercebida. Jó, capítulo 22, versículo 15. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio acabou. Veja o que é que eles diziam. Inclusive quando ele disse isso aqui para Jó, ele mostra século passado. Então tudo indica que esse Elifaz viveu 100 anos depois de Noé. Diziam a Deus, o que é que essa geração dizia a Deus? Retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Eles desprezavam a Deus. E eu quero nesse momento dizer que Noé, por conhecer a Deus, volte comigo agora para o capítulo 6 do livro de Gênesis. Por ele conhecer a Deus, Deus agiu com ele de maneira que é preciso que nós observemos isso aqui agora. Gênesis capítulo de número 6. No momento em que o povo diz essas barbárias contra Deus, no capítulo 6, o versículo de número 7, está escrito assim: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Noé, porém, foi que aconteceu aí, minha gente? Deus estava irado e iria destruir toda a raça humana. Mas lá no meio da grande corrupção havia um crente que, por conhecer a Deus, estava resistindo às perseguições, resistindo o pecado. E naquele momento Deus achou graça aos olhos deles. Agora veja o comportamento de Noé em meio à sua geração. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Agora a igreja vai dizer comigo bem alto: Noé andava com Deus. Se você pode pegar na mão da pessoa que está aí ao seu lado, olhe para dentro dos olhos dela e diga: nós precisamos andar com Deus. Aleluia. Aleluia. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Direi nesse momento que o conhecimento que Noé tinha de Deus livrou do juízo iminente que Deus derramou sobre o povo naquela época. E eu quero que você entenda comigo: há um juízo de Deus preparado para ser derramado sobre esta terra. E quando eu penso nesse juízo, nessa geração presente, eu quero que você leia comigo o que está em Romanos capítulo 1, versículo 18. Repitam comigo, por favor. Deus julga os homens pelas suas atitudes. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Recebe isto, é Deus que está falando. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, eu estou falando sobre a necessidade de conhecer mais a Deus, neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. Pare um pouquinho aí. É como se Deus estivesse dizendo: eu esclareci a vocês tudo o que vocês precisam. Eu usei linguagens práticas para vocês me entenderem. Eu abri, eu descortinei os mistérios da eternidade. Eu descortinei os meus conselhos secretos para vocês me entenderem. Veja o 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à indícia, para desonrarem seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Eu estou sentindo uma justiça de Deus muito forte aqui nesta noite. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso é lesbianismo. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher,
homossexualismo. Se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, é aqui onde está o problema. Não se importaram de ter conhecimento de Deus, e assim Deus os entregou. Isso aqui é muito forte, irmãos. Deus os abandonou. Tem gente que olha hoje para a humanidade e diz: por que Deus permite tanta violência, tanta droga, tanta miséria? Deus os abandonou. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que fazem, mas também consentem aos que fazem. E eu digo nesta noite: o juízo de Deus está se aproximando desta geração. Esta geração que faz descaso da igreja. Pregamos o evangelho e eles, um evento como este aqui, que está reunindo desde quinta-feira mais de 50 mil jovens. Ninguém divulga isto aqui não. Ninguém se sente interessado em publicar uma coisa maravilhosa como esta. Só basta qualquer coisa aí do inferno, eles se sentem interessados por fazer. É o descaso que eles estão dando à igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer a todos nós: não estamos frustrados com isto, porque enquanto mais eles nos desprezam, mais a igreja cresce, e cresce, e cresce, e cresce, e cresce. E vai chegar o dia em que eles vão procurar esta igreja e não vão mais encontrar. Quantos estão esperando este glorioso momento aqui? Levante a mão. Oh, aleluia! Agora, é interessante a gente entender, queridos, que os juízos de Deus, eles têm pelo menos 5 aspectos. Porque se Deus derramou juízo no dilúvio, e há de derramar um juízo neste tempo, há 5 aspectos que precisam serem destacados nos juízos de Deus. O primeiro deles é que Deus manifesta o seu juízo para glorificar o seu nome. Ele é grande. Deixa eu exaltar ele aqui agora, neste momento. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Rei dos reis, está acima de todas as coisas. Ele não depende de mim para existir. Eu é quem dependo dele. O primeiro aspecto dos juízos de Deus é glorificar o seu nome. O segundo aspecto é instruir os homens. Em Jeremias, esse texto não pode deixar de ser lido. Por favor, veja Jeremias capítulo 26, versículo 9. Uma das coisas que caracterizam os aspectos dos juízos de Deus sobre a humanidade. Jeremias capítulo 26, versículo de número 9, está escrito assim: Por que profetizastes ao nome, ou no nome do Senhor, dizendo: será como Sião esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias,
na casa do Senhor. E a gente entende, queridos, que o juízo de Deus, ele vem sobre os homens para instruir os homens. Mas em terceiro lugar, o juízo de Deus também traz purificação. Porque em Levítico capítulo 18, versículo 25, está escrito que quando Deus julga, ele purifica a terra. Em quarto lugar, o quarto aspecto dos juízos de Deus é a libertação do mal. E em quinto lugar, o quinto aspecto dos juízos de Deus são as suas profecias. Há uma mensagem de Deus dizendo: assim como foi nos dias de Noé, assim será. Isso é mensagem profética. E eu venho hoje dizer que Deus está avisando ao mundo. Aí vem um juízo. Deus está avisando à humanidade: despertai, acordai. E muitos estão ficando despercebidos em relação a isto. Mas o que eu tentei enfatizar nesse exemplo de Noé é que Noé, por conhecer a Deus, ele conseguiu em sua geração conseguir resistir às ações malignas da sua época. E agora eu queria que você perguntasse à pessoa que está próxima aí a você: você está resistindo às perseguições? Pergunte isso, por favor. Agora olhem para aqui, por favor, e guardem isto. Vamos agora ver um segundo exemplo. Se você não está conseguindo resistir às perseguições, receba a força de Deus nesta hora. Chegou o momento culminante e precisamos ter forças para resistir às perseguições. Mas em segundo lugar, eu gostaria agora de dizer que o segundo exemplo de uma pessoa que conseguiu resistir às perseguições da sua época foi Moisés. E Moisés nos deixa um exemplo tremendo. Agora atente para esta grande verdade. Atenção para isto. Jovens, você sabia que você precisa ter aquele momento específico com Deus? Você precisa ter aquele momento X com Deus. Se você fizer uma pesquisa, jovem, você vai observar que todos os crentes mais antigos do que você tiveram seus momentos marcantes com Deus. Foi quando lia o Novo Testamento. Eu tinha 13 anos de idade. Naquele tempo não tinha união de adolescentes. E os meninos de 12, 13, 14 anos cantavam no conjunto infantil. E o dirigente do meu conjunto disse: nós vamos para um engenho chamado Sítio do Meio. É festa do aniversário de círculo de oração lá. Fazia 1 ano e pouco que eu tinha aceitado Jesus. E naquela tarde, uma igrejinha lá dentro do mato, os banquinhos, eu não sei se vocês conhecem, banco de Pela Porco, aqueles bancos de taliscas, sem recosto. As pessoas, o calçado que tinham eram as sandálias havaianas e uns com um prego assim, porque aquele negócio de baixo já tinha se arrancado, e colocava um prego assim por baixo, para estar na igreja pelo menos calçando alguma coisa. Eu era muito menino, mas foi naquele dia que eu tive meu encontro com Deus. O dirigente da festa disse: vamos agora orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Lá vai aquele menino, eu junto dos outros, e Jesus me batizou naquela tarde com o Espírito Santo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, jovens. A partir daquele dia eu tive uma experiência diferente com a vida espiritual. Porque existem jovens que estão na igreja, mas não sentem certeza de salvação. Há jovens nas uniões que não oram. Os líderes de uniões estão por aí sofrendo, esquentando a cabeça, porque nos ensaios muitos deles não têm o mínimo compromisso com Deus.
Há uma descrença tão forte em tantos. Existem jovens que não se ajoelham para orar, não se ajoelham para comer, não glorificam a Deus, não cantam nos cultos, não choram, não falam línguas, se não são batizados, é claro, mas às vezes não se preocupam em buscar o batismo. Há muitos jovens que não sentiram ainda aquele dia aquele momento, aquele ponto culminante da vida espiritual. Oxalá que hoje seja o seu dia. Se você não tiver essa experiência, você não vai conseguir resistir. Eu quero que você pare e pense comigo, porque o meu objetivo nesta noite é trazer uma mensagem que toque o seu coração. E você precisa sentir essa coisa quente que arde lá dentro, esse mover, essa unção, essa coisa que arrepia, que dá vontade de chorar. E é uma coisa extraordinária. É Deus, é o poder do Evangelho. Moisés. Deus vai lá no Egito, pega um Moisés e traz. Quando ele chega em Midian, com roupa de egípcio, falando como egípcio, com sotaques egípcios. Aí encontra as filhas de Jetro tentando dar água ao rebanho. De repente alguns pastores aparecem querendo inviabilizar o trabalho das moças. Moisés aparece na frente e diz: por favor, saiam. As moças dão água ao rebanho e voltam para casa. Quando chegam em casa, aí o pai pergunta: por que voltaram tão cedo? Aí elas dizem: é porque um egípcio nos ajudou a dar água ao rebanho. Elas não viram um hebreu, elas viram um egípcio. Mas Deus quer transformar o egípcio em um hebreu. Moisés vem para a casa de Jetro e casa com uma das moças. E Deus leva ele lá para o deserto. E lá Deus começa a tirar o cheiro do Egito, a roupa do Egito, os hábitos do Egito, os costumes do Egito, os cacoetes do Egito, as malandragens do Egito, as milindragens do Egito. Deus começa a desnudar Moisés em relação àquele hábito antigo, porque o plano que Deus tinha na vida do homem não era com Moisés com características do Egito. Mas Deus, por que tu me trouxestes para aqui, Deus? Passar 40 anos tendo uma experiência dessa. Aí quando é um dia, ele pega o rebanho e deixa à parte e diz: eu vou ao Monte Horebe. Eu preciso conhecer mais a Deus. No momento da solidão, ele estava dizendo: eu quero te conhecer mais. Eu quero te entender mais. Eu preciso saber mais quem tu és, Senhor. Minha mãe me ensinou, ainda antes de ir para o palácio, que eu sou hebreu, que a minha nação veio de Abraão, que tu prometestes a Abraão uma grande e forte nação. Quem tu és, Senhor?
Neste momento, quando ele está fazendo esta oração, ele escuta um... Era uma sarça que estava queimando. Aí ele disse: eu vou me virar para ver antes que a visão passe. Ai, eu fúria de alcebre, eu faria lavar. No meio da sarça, uma voz bradou dizendo: Moisés, Moisés. É ele. É ele. É ele que eu estava querendo conhecer. Recebe a glória dele, porque a sarça está queimando aqui nesta noite. E no meio da sarça ele está dizendo o seu nome. Ario fúria replusta radial. Magnubria fúria de reca na lava sterili do caneri deli asteri de quando bahar. Chegou o seu momento, esse é o momento X. Quando ele se vira e Deus diz: Moisés, Moisés. Aí ele disse: eis-me aqui, Senhor. Aí a voz diz: tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra, homem, precisa tocar na terra, para saber que eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Receba o toque de Deus nesta noite. Talvez eu esteja ministrando para você que esteja aqui dizendo: pastor, eu não sou crente, pastor. Eu estou cantando no grande coral, eu estou participando do 12º congresso, mas eu não sinto nada. Eu não sei o que é que eu sou. Seja tocado agora pelas chamas do fogo que está queimando nesta sarça. Venha sobre a chorar, lamente, clame, se humilhe. Diga: Deus, eu quero te conhecer, Deus. Diga isso. Pegue na mão da pessoa que está aí ao seu lado, aperte bem forte e diga: Deus, eu quero te conhecer mais. Receba o toque de Deus aí aonde você está. E seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio da glória dele. A glória de Deus está neste lugar. O Senhor está tocando em você. Você que está lá no telão, seja tocado agora pela sarça que está queimando. A galeria, você que está assistindo pelo canal 14 em casa, seja tocado agora pela glória de Deus. Você que está acompanhando pela Rede Brasil de Comunicação, seja tocado. Você que está via internet, até em outros países, seja tocado pela glória de Deus.
A cachoeira está jorrando, irmãos. Mas eu quero concluir nesta noite dizendo: oh, Jesus está operando maravilhas. Levantemos as mãos aos céus e adoremos a Deus. Adoremos ao Senhor. Ei, Deus, oh, aleluia. Mas eu concluo dizendo que para vencer as perseguições deste tempo, é necessário que nós passemos a fazer parte da natureza de Deus. Pare um pouquinho aí, por favor. Espere um pouco. Reflita isto comigo. Isso é para a gente pensar. Aleluia. Em último lugar, para resistir às perseguições, é necessário participar da natureza de Deus. O termo natureza, neste contexto, significa índole. Pare um pouquinho, por favor. Índole, caráter. E o versículo 4 da primeira carta de Pedro, o versículo 4 do capítulo 1 diz: pelas quais Ele nos tem dado. Por favor, irmãos, mas isso aqui é tremendo, esse texto. Nosso pastor tem sempre nos ensinado sobre este assunto. E eu anoto o que ele me diz e eu coloquei aqui alguma coisa. Eu sei que eu não sou um aluno bom, mas eu coloquei aqui alguma coisa do que ele ensina. Aí ele diz assim, ó, irmãos: nos tem dado grandíssimas. Ele usa um superlativo absoluto sintético para caracterizar as promessas que também são preciosas. Aí ele diz: para que por elas, ou seja, pelas promessas, repitam comigo, fiqueis participantes da natureza divina. Natureza, repito, aqui neste texto, significa caráter, índole. E quando nós começamos a pensar sobre o caráter de Deus, a índole de Deus, da qual nós começamos a fazer parte dela, irmãos, é o Deus Supremo, atente para isso, permitindo que nós, seres humanos frágeis, façamos parte da sua santidade, da sua pureza, da sua genuinidade. Amados, evangelho não é história de carochinha, não, irmão. Evangelho é coisa pura e santa. O evangelho é tão puro e santo que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Aí ele diz: porque é o poder de Deus, é o poder que me faz participar da natureza dele, é o poder de Deus para a salvação. Agora só pode ser daqueles que crê. Quem não crê fica de fora. Aí no 17 ele diz: porque nele, ou seja, no evangelho, se descobre a justiça de Deus.
Então é através do Evangelho que a gente descobre como Deus é justo para nós. E fazer parte da sua natureza. Atente para isso aqui agora. Em primeiro lugar, é necessário passar pela regeneração. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não quero resposta, por favor, mas ela é muito séria. Você já nasceu de novo? Você sente, pare, escute por favor. Você sente que você faz parte, você participa da natureza de Deus. Ou seja, que o seu caráter, você está tentando identificá-lo com o caráter de Deus. Que a sua índole, você está tentando identificá-la. É claro que ela nunca será igual à de Deus, mas você está lutando. E você percebe que no momento em que você começa a fazer parte da natureza de Deus, você se desliga deste mundo. Porque é Deus de manhã, é Deus de tarde, é Deus de noite. Escute, é Deus para ir, é Deus para voltar, é Deus para sentar, é Deus para se levantar, é Deus para tomar decisões. Tudo é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aí é quando quem não conhece essa história diz: é loucura mesmo para os que não conhecem, mas para os que são salvos é o poder dele na vida. Quem sente a natureza de Deus sente nojo deste mundo, irmão. Quem participa da natureza de Deus sente vergonha das imundícias deste mundo. E agora a pergunta é esta: você já nasceu de novo? Ou você é apenas um religioso que está aqui como Nicodemo? É para a gente pensar. Aí eu estou tocando na banda, mas eu sou apenas um músico. Eu estou cantando no grande coral, sou apenas um componente. Faço parte da igreja, sou apenas um membro. Por quê? Porque tem um cartão. E o que mais? Qual é o resultado de tudo? Qual é o final de tudo? O final de tudo é que Deus quer que nós participemos da sua natureza. Porque vai chegar o dia em que nós não vamos poder mais ficar aqui. Porque pelo fato de fazermos parte da natureza dele, ele diz: não, eu vou levar você para mim, como eu trouxe Enoque. Você está aí no mundo, é um homem pecador, mas já faz parte da minha natureza. Então venha para cá. Pastor, me permita. Se nesta noite existe alguém aqui que não está resistindo às perseguições produzidas por Satanás e o mundo, e é crente, mas não nasceu de novo, não sente certeza da sua salvação, eu quero convidar você aqui à frente. E eu peço autorização ao pastor para de pé nós fazermos uma oração, porque Deus quer neste momento ter um encontro com você. Venha logo. Lá na galeria, pode descer. De qualquer parte deste templo, venha aqui agora ter um encontro real com Ele. Venha. Você não pode ficar assim. E chegou o momento da ação de Deus em sua vida. Venha logo, 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 porque a sarça está queimando. E o ardor da sarça é o toque de Deus em sua vida. Você não pode ficar assim aqui. Pode vir. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão.
finalizar, eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Vem ter um encontro com Deus. Sabe hoje aqui, angústias vão ter fim. Pede perdão pelos pecados, se quebranta na presença de Deus. Se quiseres te ajoelhar, te ajoelha. Se humilha na presença deste Deus que quer hoje operar um milagre na sua vida. Um pouco mais. Mudanças. Quem sabe hoje se você está na galeria, desça. É o encerramento da festa. E o Espírito de Deus quer operar um milagre na tua vida. Às vezes quisesse então mudar. Escuta. Deu pensar teu modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei. Recebe a glória de Deus em tua vida nesta noite. Pois eu quero te dizer: Deus te ama, mesmo assim como recebe a graça de Deus, recebe a paz de Deus. Lá na galeria, o Senhor quer operar milagres na vida de todos os amados. Levante as mãos aí, aonde você está, e exalte a Deus, exalte ao Senhor, exalte a Ele que é Senhor da tua vida. Aqui embaixo, o grande coral, em nome de Jesus, levante as mãos, componentes do grande coral, e sejam tocados pelo Espírito de Deus. Toca, Senhor, toca, Pai, opera milagres aqui agora, restaura vidas, restaura vidas, restaura vidas, restaura vidas, marca encontro aqui agora com vidas, Pai. Acende as chamas do teu poder nessas vidas. Reina! Senhor, eu te clamo neste momento por estas pessoas que estão ajoelhadas. Elas estão se rendendo aos teus pés neste momento. Oh, restaura vidas, Pai. Toca agora nesse jovem que não sente a certeza de salvação, Senhor. Toca agora nesta vida que não sabe o que é nem o que tem. Toca, enche da tua presença, enche da tua presença. Começa agora a batizar com o teu Espírito, Senhor. Começa agora a fazer coisas maravilhosas na vida desta juventude. Senhor, e vive de vitória.
você, irmã moça, põe ao lado a mão em cima do ombro da sua companheira. E você, meu irmão, ponha o braço em cima do seu companheiro. E fale para Deus agora o que é que você precisa dele. O Senhor quer curar enfermidades aqui agora. O câncer desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia! A paralisia saia em nome de Jesus Cristo. O Senhor está curando enfermidades aqui agora. O Senhor está tocando em rins. Rins que estão voltando a funcionar agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. O Senhor está curando diabetes. A unção de Deus está aqui sendo derramada. Curas estão acontecendo em lares. Há pessoas que estão assistindo pelo canal 14 e estão sendo agora curadas. Vidas estão sendo libertas agora de opressões malignas. Sai agora todo espírito que oprime. Meu Deus, milagres estão acontecendo. A igreja exalta porque a glória de Deus está neste lugar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vá ficando em pé em nome de Jesus. Sopra Espírito. Clame pelo sopro do Espírito em sua vida, trazendo vida. Cura das feridas, Senhor. Dores antigas. Levanta a mão assim. Levanta a mão, levanta a mão. E faça o teu clamor pessoal. Feche os teus olhos e diz: sopra Espírito. Josafá, trazendo vida. Instrumentos aqui no retorno. Junta os pedaços. Já ouço o ruído do teu agir. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz levantar do vale. Põe em pé os ossos secos. Olha os ossos se juntando. Cada osso ao seu osso, cada osso ao seu osso. Há um exército de Deus sendo levantado aqui esta noite. A multidão de caídos. Oh, aleluia. Faz, Senhor, um povo forte. Um povo forte. Diga com força. Marcha sobre a terra. Quando o vento, levanta a mão e diz: quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, aleluia, tudo vai se mover. Ele soprou na tua vida. Tudo volta. A cinza saiu, o fogo está aceso. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Igreja, sem microfone.
Espírito. Vai batizando, Jesus. Vamos lá, Everton. Dores antigas vem pra curar. Sopra Espírito bem forte. Sopra Espírito. Trazendo vida. Jesus quer te batizar. Vai dando lugar a Deus. Junta os pecados. Aleluia. Nós vamos cantar última vez este. Do teu agir. Da multidão de caídos. Diga assim. Levantar os vales. Põe de pé os ossos. Põe de pé os ossos secos. Com teu poder, Senhor. Vem restaurar. Está levantando a juventude, adolescentes cheios do Espírito, para sair pelas ruas proclamando a verdade. Onde está o exército? Onde está o exército? Clama